Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma, porque tem muita gente, né, que tem acompanhado os nossos vídeos, mas tem esquecido de deixar a inscrição, tem esquecido de deixar o like, e nós estamos rumando aí a 20 mil inscritos. Então eu conto com a inscrição de todos vocês. Tudo bem, pessoal? Comente, tá? Compartilhe os vídeos, porque isso é importante. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o nosso comentário sobre esse vídeo aqui. Pessoal, extrema-direita brasileira, ela tem uma dificuldade, muitas vezes, na elaboração de determinadas perguntas, de determinados questionamentos, né, que serão feitos a determinadas autoridades. E muitas vezes nós vemos essa extrema-direita representado aí, em vez de ter uma pergunta coerente, robusta para a autoridade, eles partem para o ataque. E quando você parte para o ataque, você vai meio que desequilibrado. E qualquer uma resposta mais precisa da autoridade desmonta todo o argumento da extrema-direita. E o que mais nós estamos vendo aí nos últimos dias são deputados, né, passando vergonha mesmo, devido à sua atuação, né? Então é muito complicado. Então quando nós vemos essa extrema direita, e nós vamos ver aqui o embate, né, entre o ministro e um deputado federal, né? E aí nós vamos ver que os argumentos trazidos serão todos desfeitos, e mais uma vez, né, esse deputado que está enfrentando uma série de processos, uma situação aí complicado para a imagem dele, né? E claro que sempre a questão da lacração. Mas vamos acompanhar aqui então, para que você tenha noção. A do Nicolas, que inclusive vai usar 3 minutos do tempo de liderança. Já está usando tempo de liderança quando, ministro? Vossa Excelência sabe muito bem disso. No tempo de liderança, o deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. Mas uma coisa, pessoal, já começa errado o deputado falando. Porque quando eu tenho uma questão federal, ela é abordada, sim, pelo ministro da Justiça. Só que essa questão de aviões sendo, né, jogado no Rio de Janeiro, essa questão dos ônibus sendo destruído lá no Rio de Janeiro, aquele incêndio terrível daqueles ônibus lá, levando aquele pânico à população, nós temos que entender uma coisa: isso é uma questão de Estado. Isso é uma questão de Estado. Se acaso o governador do Estado pede ajuda
ao Ministério da Justiça, o Nicolas esqueceu de dizer isso daí, viu, seu Nicolas? E é bom que seja posto, porque quando o governador ele pede ajuda, então vem Polícia Federal, Força de Segurança, por várias vezes atuaram no Rio de Janeiro. Então o senhor sabe muito bem disso. O senhor faz umas perguntas assim e quer levar a lacração, levar os aplausos aí do pessoal. Mas uma pergunta é certo, né? Uma pergunta tem que ser feita. Qual que é a base dessa pergunta? Ah, o PCC e o PT. Isso aí já está desgastado, isso aí já não tem nem graça mais de perguntar, né, deputado? Simplesmente uma pergunta dessa para colocar, fazer um corte e jogar nas suas redes sociais para dizer, olha, eu estou prensando mesmo o ministro, né? E quando a gente vai olhar mais abaixo, nada disso é real, né? É um absurdo. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Aí é uma questão que é muito interessante quando o Nicolas coloca isso aí, pessoal, porque o ministro, ou qualquer ministro da Justiça, ele não pode intervir nos estados. O ministro ele não pode intervir na política de segurança de Minas Gerais, onde o Nicolas Ferreira é deputado federal, o mais votado. Então ele esquece de dizer isso daí. O ministro, ele cuida da segurança nacional, auxilia os governadores quando pede. Não é uma questão de competência, como ele coloca aqui. E você vê que ele vai atacando, mas isso aí é para mostrar nas redes sociais dele, né, essa questão. Outro detalhe, quem garante, né, que o ministro está errado? O ministro, ele vai responder de acordo com o que ele é atacado aí dentro do parlamento. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos... E é tão interessante essa fala do Nicolas quando ele faz a comparação. Em nenhum momento houve troca de delegado em nenhuma investigação. Em nenhum momento houve uma intervenção do governo federal ou do Ministério da Justiça a favor de causa A ou a favor de causa B. Polícia Federal, senhor Nicolas Ferreira, é um instrumento de Estado. Um instrumento de Estado.
não é de Flávio Dino, não é de Lula, não é do Congresso, deputado tal, senador. É um instrumento de Estado. E é claro que, mais uma vez, você vê que a argumentação ela vai ser derrubada. Temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula, porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Deputado. Presidente, uma questão de ordem, artigo 219. Agora nós vamos ouvir a desconstrução de tudo aquilo que ele falou. Nós vamos ver as respostas contundentes do ministro e uma das coisas mais importantes, gente, eu volto a repetir, o ministro da Justiça, ele não intervém na política de segurança dos estados. Ele não intervém. Agora, quando ele coloca que o ministro persegue o deputado, não é que persegue, gente. Os deputados, eles têm uma coisinha chamada imunidade parlamentar. Só que é um instrumento que ele não é total. E ele não dá direito ao deputado de cometer, às vezes, crime. Crime como? Crime contra a honra, falando coisas que ele não pode provar. Então, ou seja, ninguém, gente, está acima da lei. Nem deputado federal, nem o presidente da República, ninguém. Existe uma lei que rege todo o país. Então ninguém está acima disso. E quando ele tenta fazer tudo isso aí, a gente já sabe. Houve uma pergunta de fato coerente? Houve um questionamento de fato coerente da parte do deputado? Então vocês respondam aí. Porque o Ministério da Justiça, junto com os estados, a pedido dos estados, ele vai ajudando nessa questão. Outro detalhe que já foi muito falado pelo ministro. Tudo que se aprende, tudo que se faz, ele não faz espetáculo com a apreensão de entorpecente, com a questão do que é retirado, né, desse crime organizado. Então ele não faz espetáculo, não faz espetáculo. E outro detalhe, muitas dessas coisas, dessas apreensões são feitas pelos estados, feito pela polícia militar, polícia civil dos estados, não é o Ministério da Justiça. Isso aí fica posto, porque quem vê o deputado falar desse jeito, acha que toda a responsabilidade de segurança pública do Estado, dos estados, é do Ministério de Segurança. 9, inciso 1º. Pois não, deputado. Presidente, eu volto a insistir de que nós devemos respeitar o regimento e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle não pode ser um sucedâneo, uma subcomissão da Comissão de Segurança.
O que nós percebemos aqui é... Deputado, esse é um assunto vencido. Não, eu reitero a vossa... Não, eu não vou, o senhor está reiterando, deputado, mas eu não vou, eu já disse, eu já avisei que não vou permitir, isso acontecia muito na CCJ no início, era uma questão de ordem atrás, na outra do mesmo tema, esse tema é vencido, e eu não acato, porque é tema vencido. Ministro, 5 minutos para suas respostas. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. desse tipo. Eu estou O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. É inacreditável como ela não enxergou as ofensas, né? É inacreditável, mas por quê? Aliada da extrema-direita, ela é de extrema-direita, então claro que ela não vai enxergar mesmo. É uma pena que ela não enxergue, né? Que todos nós que estamos vendo, nós percebemos sim, né? E é somente ela que não conseguiu perceber as palavras que foram ditas contra o ministro, né? É uma pena isso daí. E, por favor, use a palavra, mas não... Mas a senhora vai me interromper, presidente. Mas não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente, a senhora está ela é a presidente da comissão. Senhora presidente. Aqui ele é... Senhora presidente, a senhora... Aqui ele é convocado. Senhora presidente, mais uma vez a senhora está mediando de forma parcial. O deputado Nicolas faz uma... Sem vossa silêncio. Eu estou preocupado. A senhora está preocupada, eu estou preocupado. Está aí sobre o comando da deputada Bia Kiss, né? Essa comissão. Então o pessoal não concorda, esse bate-boca, ela está tentando ali argumentar ou discutir com o ministro, como vocês estão vendo aí. Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por gentileza, deputada Lídice, por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço a colaboração de vossas excelências. Por gentileza, ministro. Preliminarmente, tem que ser... Por favor, não me toque. Por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, por gentileza. Ministro, por favor, retome a palavra, eu estou pedindo. Quando o senhor falar, eles vão parar de falar. Ministro, por gentileza. Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio? Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método para... Deputado Éder, igualmente. Deputado Éder, por gentileza. Deputado, por gentileza. Deputado, por gentileza. Tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então agora vamos dar a palavra ao ministro
Deputado Duarte, deputado. Tá ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima, eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se houver baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Isso daí vai virar cortes, vai para as redes sociais e, infelizmente, muita gente vai acreditar nessa questão aí, gente. Olha o nível que chega o parlamento. É muito triste, porque depositamos o voto, acreditamos que vai haver algo extremamente positivo para o país. E aí nós vamos ver perguntas embaraçosas. Eu fiz, olha só, o ministro não conseguiu responder, deixei ele numa saia justa, joga na sua rede social, isso aí vai rolar. Mas quando a gente vê o contexto, quando se para ver como é a comissão, aí ficamos chocados, né? Com o grau de conhecimento que a população ela não tem desse parlamento. E é claro que isso aí está muito ligado à lacração nas redes, né? E não permite o ministro falar. A presidente aqui, que é também da extrema-direita, não consegue fazer com que o pessoal se mantenha aí mais quieto. Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Peço que atendam o meu pedido. Os deputados do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Então, em relação à perquirição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, há organizações criminosas, facções criminosas, que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado, se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem a organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis,
na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam que não gostam de pobre. Assumam que não gostam do povo. Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Obrigado. Mas é uma questão que não é que conhece, é uma questão que isso aí dá lacração nas redes sociais, ministro. São inverdades que vai colocando e daqui um pouco querem enrolar o senhor no meio dessas mentiras. Aliás, e o senhor sabe disso, que tem muita gente que a única meio de informação que ele tem é só via WhatsApp. E eles ficam pegando esse corte e mandando, e as pessoas vão acreditando nessas mentiras. Mas se eu não puder explicar as coisas, não, ministro, mas é porque não... Eu ingressei... Ministro, por eu ingressei... Ministro, vamos respeitar o tempo que os deputados têm que respeitar. 15 metros... Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir... Uma frase, deputado. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei 15 metros... O senhor estava lá para dizer que tinha barricada? Bom, eu ingressei... Por gentileza. Ministro, é o senhor que preside. Vamos bater boca. O senhor que preside, sem bater deputado. Boca. Não, por favor, por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Gente, olha o grau que chega uma comissão dessa. E é claro que muitas vezes, né, as pessoas não gostam de política, as pessoas não têm noção do que acontece, né? Mas seria bom essas pessoas que acreditem em todas as mentiras que são faladas, né? E elas tivessem acesso a essas sessões aí para entender um pouco da política brasileira. Sua gentileza aos assessores que cedam lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insistem em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. Olha só a situação, né? A situação que é posta, né? Aí que a verdade ela vem à tona. Você acha que o ministro da Justiça iria no complexo sem segurança? É tão simples. Pega os ofícios. Vê os policiais que estavam de plantão, quantas viaturas foram deslocadas, porque tudo isso é registrado. Tudo isso é registrado. E aí, toda essa falácia dessas pessoas, né, iriam cair por terra, iriam ver como eles estão mentindo, o quanto estão falando mentiras. É um absurdo. Pessoal, muito obrigado por ter chegado comigo até aqui o final. Quero agradecer a todos vocês. Lembre-se, o vídeo ficou um pouco grande, mas se não deixou o like, a inscrição lá no começo, deixa agora, porque nós estamos rumando aí, pessoal, a 20 mil inscritos no canal. Então eu conto com a inscrição de vocês e o like de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.